Olá, meu futuro advogado, minha futura advogada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos estejam em paz. Sejam muito bem-vindos ao Esquenta Detona, aqui do seu, do nosso curso. Eu sou o professor Henrique Pimenta, sou professor de Direito Civil e Direito do Consumidor. Vamos juntos, firmes no plantio, que em breve virá a colheita e o seu nome estará na lista dos aprovados. Amém? Amém, glória a Deus, que assim seja e assim será. Muito bem, pessoal, daquilo que eu preparei aqui para vocês dentro de Direito do Consumidor, precisamos começar por uma das temáticas mais cobradas no CDC. Essa temática é cobrada tanto na primeira fase quanto na segunda fase, tema este essencialmente necessário para os nossos estudos. E assim sendo, vamos falar aqui sobre a relação jurídica de consumo, onde nós iremos identificar que é uma relação de consumo e, consequentemente, teremos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E, para tanto, precisamos identificar quem são os sujeitos dessa relação jurídica de consumo. De um lado, precisamos ver que há a figura do consumidor. E, do outro lado, analisaremos que temos a figura do fornecedor. Só que quando nós estamos falando do consumidor, temos ali o consumidor como destinatário final, consumidor estándar. Quem que é esse consumidor? É aquele consumidor que efetivamente comprou um produto ou comprou um serviço que está na cadeia de consumo e ele está consumindo. Neste momento, ele é o consumidor destinatário final, pois celebrou um negócio jurídico com aquele fornecedor e recepcionou o produto ou o serviço para ele, efetivamente, consumidor. Aqui nós estamos diante do destinatário final. Mas é claro, pode ser que nessa relação jurídica ele não tenha comprado o produto nem contratado o serviço. Pode ser que este produto ou este serviço seja gratuito, ainda assim ele sendo o destinatário final, não há o que se falar em uma outra modalidade de consumidor, a não ser o estándar. Além disso, temos também o consumidor por equiparação. Quem é o consumidor por equiparação? É aquele consumidor que, embora não tenha celebrado um negócio jurídico com o fornecedor, ele, ainda assim, ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, seja por ser vítima do acidente de consumo, ou ainda por ter sido exposto a uma prática comercial. Dentro desta ótica, vítima do acidente de consumo significa dizer que aquele prestador de serviço ou aquele vendedor do produto, fabricante, produtor, não importa, de determinado produto, no exercício da sua atividade, trouxe um dano a este consumidor que não tinha nada a ver com aquele produto ou aquele serviço. E eu exemplifico para vocês. Imagine uma instituição financeira que você nunca teve uma relação jurídica, mas eles pegaram o seu CPF e negativaram nos órgãos de proteção ao crédito. Você é o consumidor? Você não tinha nenhum negócio jurídico com eles. Mas você é consumidor? A resposta é sim. Você é consumidor. Consumidor aqui por equiparação. Neste momento, o Código de Defesa do Consumidor te protege, falando, olha, muito embora você não tenha celebrado nenhum negócio jurídico com aquele fornecedor, tendo em vista que você está sofrendo um dano aqui, um acidente de consumo, eu vou te proteger como consumidor por equiparação. Artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Outro exemplo, este mais recente, um atropelamento por meio de um motorista de aplicativo. A empresa responsável pelo cadastro, pelo exercício da atividade deste motorista, ela responde perante o Código de Defesa do Consumidor, pois no momento que houve o atropelamento, houve um acidente de consumo. Decisão essa, inclusive, recente. E, além disso, temos ali as pessoas expostas às práticas comerciais. Você visualizou determinada propaganda, ou melhor dizendo, publicidade de um produto ou um serviço. Só o fato de você visualizar, embora no final das contas você não compre aquele produto ou contrate aquele serviço, você também é consumidor por equiparação. Artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor.
Mas, do outro lado, nós precisamos identificar também que é a figura do fornecedor. E a figura do fornecedor vocês têm que guardar da forma que eu vou ensinar para vocês, que é a forma jurisprudencial e doutrinária. Fornecedor está estabelecido no seu artigo 3º do CDC. Entretanto, o critério para exame de ordem, o qual você irá utilizar para identificar se é o fornecedor ou não, é se ele exerce aquela atividade de forma habitual. Todo santo dia inserindo aquele produto ou aquele serviço no mercado de consumo. Se ele faz isso com uma constância, hoje vendi celular, amanhã vou vender celular, depois amanhã vou vender celular e assim sucessivamente, ele é um fornecedor. E assim sendo, eu preciso identificar a somatória desses dois sujeitos. Se faltar um fornecedor e do outro lado você identificar que é um consumidor, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e sim o Código Civil. Da mesma forma, se for identificado aqui um fornecedor e do outro lado não foi identificado o consumidor, não se aplica o CDC e sim o Código Civil. Então, guardem desta maneira. Muito bem, seguindo aqui as nossas dicas, precisamos agora ir para o próximo tema. Política Nacional das Relações de Consumo. Separei aqui duas temáticas bem importantes para vocês. Primeiro, hipervulnerabilidade. O que é a situação envolvendo o hipervulnerável? Sabemos que o vulnerável do artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC pega ele e fala, olha, o vulnerável é aquele sujeito fraco na relação jurídica de consumo. É aquele indivíduo que ele sofre todas as ações do fornecedor. Ele não consegue modificar uma cláusula contratual. Ele não consegue entender como que funciona toda a sistemática na cadeia de consumo. Ele não sabe a metodologia utilizada na fabricação de determinado produto ou ainda a metodologia na prestação de serviço de determinado fornecedor. Ele é vulnerável. E a figura do hipervulnerável, este sim é o que eu aposto que pode ser cobrado de vocês, é o vulnerável de forma mais agravada, de forma acentuada. E eu exemplifico. Imaginem vocês idosos. O idoso, ou melhor dizendo, nós, qualquer sujeito da relação jurídica de consumo já é o vulnerável, ponto. Qualquer sujeito, inclusive pessoa jurídica pode ser consumidora também, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E na sua essência, ambos são consumidores vulneráveis. Esse é o entendimento jurisprudencial. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica consumidora poderá sim, ou melhor, é sim vulnerável dentro da relação jurídica de consumo. E o detalhe aqui que eu quero falar para vocês. Quando nós falamos do hipervulnerável, o idoso em si, aqui, ele é vulnerável de uma forma agravada. No meio da pandemia, quem mais sofreu durante a pandemia em relação aos produtos ou serviços inseridos na cadeia de consumo quanto às práticas abusivas foram os idosos. Inúmeros empréstimos consignados foram realizados de forma indevida. Porque esses idosos não sabiam aquilo que estava sendo ofertado. Estão numa situação de hipervulnerabilidade, assim como as crianças. Crianças também são hipervulneráveis. Nunca gostou de um fast food, até descobrir que viu um brinquedinho. Acabou, começou a amar o fast food. É mais fácil você captar. Eles são hipervulneráveis. E, assim sendo, também a pessoa com deficiência também é tida dentro da relação jurídica de consumo como uma pessoa hipervulnerável. Não confunda hipervulnerabilidade com capacidade lá do Código Civil. São coisas totalmente distintas. A hipervulnerabilidade é uma situação do sujeito dentro da cadeia de consumo a respeito dos produtos ou serviços que podem ser ofertados a ele. Capacidade lá do Código Civil envolve o exercício por si dos atos da vida civil. E nada tem a ver hipervulnerabilidade com capacidade. Não se mistura aqui as temáticas, certo? E, além disso, também separei um próximo tema aqui dentro do que nós estamos falando da política nacional a respeito da modificação das cláusulas contratuais abusivas. O CDC, pessoal, ele é muito interessante porque, ao contrário do que todo mundo pensa,
nós precisamos aqui pegar determinado contrato, e se é uma cláusula abusiva, vamos desfazer o contrato, vamos rescindir o contrato, há uma rescisão contratual. Não. O Código de Defesa do Consumidor, ele adotou o princípio, melhor dizendo, né? O princípio da preservação contratual. O que seria o princípio da preservação contratual? Quando identificarmos que há prestações desproporcionais ou ainda que venham onerar excessivamente o consumidor, vamos modificar essa cláusula. Não vamos deixar ela prevalecer. Não, vamos rescindir o contrato. Não, vamos modificar a cláusula. Após a sua modificação, se ainda assim onerar excessivamente aquele consumidor, se ainda assim a prestação ficar desproporcional ao consumidor, por mais que nós tenhamos modificado essas cláusulas, aí sim, como exceção, a gente irá desfazer o contrato. Vamos rescindir o contrato. Haverá uma rescisão contratual. Isso somente se, embora tenhamos modificado as cláusulas, toda a onerosidade ou ainda a prestação desproporcional permaneça, aí sim a gente rescinde o contrato. Caso contrário, não. Isso está previsto conforme a dica aí para vocês no artigo 51, parágrafo 2º do CDC. Perfeito? Nosso próximo tema que eu separei aqui para vocês, ônus da prova. Essa temática, eu confesso a vocês, que é muito tranquila para todos sabem muito bem como que funciona, mas eu separei simplesmente por causa das nomenclaturas. Está na moda falar inversão do ônus da prova op iudices, inversão do ônus da prova op legis. Começou a ser cobrado isso em concurso público, coisa que antigamente não era cobrado e agora está sendo cobrado. Então, separei esse tema simplesmente para que você entenda e, se for cobrado, você já sabe qual é a resposta. Quando nós estamos falando da inversão do ônus da prova, ao contrário do que todos vocês pensam, ela é automática na relação jurídica de consumo. Não, pessoal, inversão do ônus da prova não é automática. O consumidor, para conseguir a inversão do ônus da prova, ele deve demonstrar que ele é hipossuficiente no aspecto processual. Como assim hipossuficiente? Ele não tem elementos probatórios, ele não tem uma força como parte para provar perante o Poder Judiciário que naquele momento aquele produto está com algum probleminha, que naquele momento aquele contrato não existe. Ele é hipossuficiente. E assim sendo, se ele provar em juízo que preenche esse requisito de hipossuficiência e demonstrar verossemelhança das suas alegações sobre a sua hipossuficiência, sem ter a força processual, o juiz poderá, reitero, o juiz poderá deferir a inversão do ônus da prova. Isso está expresso no seu artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Tome muito cuidado com isso. Inversão do ônus da prova, via de regra, não é automática, precisa demonstrar hipossuficiência e a verossemelhança das alegações, sendo estas condicionadas ao juízo para que ele analise e venha deferir ou indeferir a inversão do ônus desta prova. Em contrapartida, nós temos a inversão do ônus da prova op legis. Agora já muda. Op iudices, judiciário vai analisar, deferir ou indeferir. Op legis, já é imposição da lei. E assim sendo, a lei obriga o magistrado a aplicar a inversão do ônus da prova. E aqui é muito fácil, é somente em uma situação. Publicidade enganosa. Afinal de contas, como que o consumidor vai provar em juízo que aquela publicidade é enganosa? Não tem como. Ele tem que trazer, claro, os elementos ali iniciais. Olha, a publicidade foi essa, quando eu entrei em contato falaram que é X. Sendo que na verdade era só Y. Aqui, o legislador falou, olha, tratando-se de publicidade enganosa, se a discussão for essa, inversão do ônus da prova op legis automática, obrigatória. O magistrado precisa aplicar essa inversão do ônus da prova. Isso está expresso no seu artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Certo? Próximo tema que separei para vocês, para que abordemos aqui como nossas dicas, responsabilidade civil de consumo. Vai cair? Tenho a convicção que vai cair. Sempre cai uma questão, tá? Responsabilidade civil de consumo.
Quando nós estamos falando da responsabilidade civil dentro das relações jurídicas de consumo, é bem tranquilo. Da forma que eu vou te ensinar, filho, guarda da maneira que eu estou te ensinando. Para exame de ordem é assim que você vai guardar. Ok? Temos duas. A responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço e a responsabilidade civil pelo vício do produto ou do serviço. Fato do produto ou do serviço você vai associar com um acidente. Celular que explodiu, a prestação de serviço que foi lá e destruiu o encanamento da sua casa. Tem essas funções no produto ou no serviço que está sendo prestado? Não, não existe. Mas ainda assim, quando nós estamos diante desta situação, há um fato do produto ou fato do serviço. Outra responsabilidade é o vício do produto ou vício do serviço. Ali envolve simplesmente um mau funcionamento. É o celular que não acessa a internet, é o controle que não muda de canal, é o celular que não funciona o Vibracol, é a prestação de serviço de polimento veicular, que você, ao retirar o veículo, percebe que ele consta lá alguns riscos. Não foi feito de forma devida. Ocorreu ali uma situação onde a função não foi cumprida dentro daquilo que foi proposto. Esse é o vício. Dentro disso, o que precisamos tomar muito cuidado? Fato do produto gera insegurança do consumidor. Fato do produto está atrelado ao acidente de consumo. Vício, mau funcionamento de qualquer produto. Micro-ondas colocou lá a comida 24 horas para esquentar. Quando tira a comida, ela está gelada ainda. Vício, coisas totalmente distintas. A regra adotada no Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade civil objetiva, seja por fato do produto ou fato do serviço. Responsabilidade civil objetiva. E aqui faço questão de exemplificar para vocês, principalmente quando estou falando da responsabilidade pelo fato do serviço. Imagine você que você foi brincar num parque de diversões ou num parque aquático. Utilizando determinado brinquedo, numa prestação de serviço, você sofre um acidente por conta da insegurança gerada. A responsabilidade é objetiva, aquela que independe de culpa. Basta simplesmente o fato, o dano e o nexo causal, consequência jurídica, indenização. Só tem um caso que não se aplica à responsabilidade civil objetiva, que é a do profissional liberal. O profissional liberal responde de forma subjetiva. Logo, precisa provar a culpa para que ele seja responsabilizado e condenado a indenizar aquele consumidor. Somente profissional liberal responde de forma subjetiva. Aqui, qualquer profissional liberal, médico, cirurgião plástico, dentista, oftalmologista, não importa. Todos respondem de forma subjetiva, exceto o advogado. O advogado ele responde de forma subjetiva, mas não perante o CDC nem o Código Civil, mas sim perante o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Tome muito cuidado com essa dica, porque isso pode ser cobrado tanto aqui em CDC, quanto lá em ética com o professor Marco Antônio e o professor Álvaro. Tá certo? Tomem cuidado com essas observações que foram feitas aqui. Então, em regra, responsabilidade civil objetiva, exceção profissional liberal, responsabilidade civil subjetiva. Perfeito. Próximo tema que eu separei para vocês, este ainda não foi cobrado, então eu preciso alertá-los. Superendividamento. Quando nós estamos falando do superendividamento, o que significa dizer? É a impossibilidade manifesta daquele consumidor honrar com todas as suas obrigações. Obrigações essas contraídas de boa fé, e que o produto ou o serviço não seja ali supérfluos, como, por exemplo, uma Ferrari. Não há por que conversarmos a respeito de um superendividamento por conta de uma Ferrari. Afinal de contas, aqui é um produto de luxo. Não tenho como onerar esse consumidor e falar assim, não estou conseguindo pagar minhas contas porque eu comprei uma Ferrari. Não tem cabimento aplicarmos o superendividamento. O superendividamento em si é quando coloca o consumidor numa situação de hipervulnerabilidade econômica, ao ponto que ele não consegue se manter, ao comprometimento da sua renda, ele não consegue mais quitar, sequer para ter ali o seu mínimo existencial, comprar comida, pagar suas contas, para que ele tenha a subsistência mínima. Se ele não está
numa situação onde ele consegue arcar com esses gastos mínimos, ele está super endividado. A saúde econômica dele está prejudicada. E assim sendo, se a saúde dele está prejudicada, ele não consegue se manter, ele pode pedir o superendividamento. Mas reitero, somente nas dívidas contraídas de boa-fé e que não seja ali mero ostentação, mero luxo. O que vai ser excluído do superendividamento? Conforme eu separei aí para vocês. Pessoas jurídicas não entram aqui, por óbvio. Conforme eu já disse, aqueles negócios jurídicos realizados de má-fé, como por exemplo também mediante fraude, ou ainda os produtos ou serviços de luxo, como a Ferrari aqui que eu exemplifiquei para vocês. Teminha aqui do superendividamento bem interessante que pode ser cobrado para vocês. Ajuizei a ação de superendividamento. Significa dizer que agora vai ser estabelecido um mínimo existencial, só 30% do meu dinheiro ali vai ser resguardado para mim, o restante vai ser só para pagar a dívida? Não, não é assim que funciona de imediato. O que eu aposto que pode ser cobrado de vocês? Ajuizou a ação, primeiro momento, conciliação. Os credores deste consumidor serão convocados para participarem de uma conciliação e trazer um organograma, um plano de pagamento deste consumidor para quitar todas as suas dívidas e voltar a ter a saúde financeira no mercado de consumo, o poder econômico no mercado de consumo. Se eles não comparecerem, o juiz pode chegar e impor o plano compulsório de pagamento. Esse plano compulsório de pagamento vai ser resguardado no mínimo existencial e o juiz vai delimitar como que vai ser realizado o pagamento dessas dívidas. Tome muito cuidado com isso, porque o plano de pagamento tem ali um limite máximo de 5 anos. Essa proposta é limite máximo de 5 anos para que haja o seu pagamento. Recomendo aí a leitura do artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor. Certo, meus amigos? Maravilha. Muito bem, foram essas dicas que eu separei aqui com muito carinho e cuidado para vocês. Eu espero que Deus tenha me abençoado para que eu passe pelo menos as nossas 2 questões de direito do consumidor, você consiga lograr êxito e nos vemos na nossa segunda fase aqui no meu, no seu, no nosso curso. Permaneça firme no plantio, que em breve virá a colheita e eu tenho a convicção que o seu nome estará nos aprovados. Amém? Amém. Beijo grande a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.